O Haddad anunciou o pacote de corte de gastos, que na verdade vai ser aumento de imposto e aumento de gastos, talvez ninguém entendeu nada, e por causa disso o dólar foi para 6,12 e o Brasil está agora em uma crise de confiança, que está sendo traduzida em juros, que está sendo traduzida em dólar, que é o que a gente vê no dia a dia. Mas se você acha que o dólar a 6,12 agora, ou possivelmente pior quando você está vendo esse vídeo, é uma coisa grave, o que eu quero te explicar nesse vídeo é que na verdade é pior. Vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, o que é essa crise de confiança e o que causou ela, quais são os efeitos disso, quais são algumas implicações. Vamos falar um pouco desse corte de gastos do Haddad e do Lula aí, que ninguém está acreditando, e é padrão do Haddad. Nunca digam que o cara é inconsistente ou incoerente. O Haddad é muito consistente e coerente, sim. Ele sempre solta pacotes que ninguém acredita, e aí quando dá errado, todo mundo olha e fala... Não, mas é óbvio. Pelo menos ele tem essa constância, né? Vamos falar desse corte deles. Vamos falar da reação agora que aconteceu em altas de juros e alta de dólar no Brasil como consequência disso. Falando do que de fato resolveria o Brasil, que é basicamente um desfibrilador, uma história estilo Milley aqui, que é o que a gente sabe que não vai acontecer, que também leva a essa crise de confiança. E de alternativas de investimento, alternativas de proteção, que eu sei que muita gente está preocupada agora, especialmente agora que provavelmente vai vir mais um aumento de imposto. Uau, que surpresa! E também essas alternativas, como em parte o que também cria essa crise de confiança também. Eu não vou conseguir fazer o vídeo mais editado, com mais gráficos, que eu normalmente não, mas recentemente eu gosto de fazer, porque eu tô em viagem, desculpa, mas a gente precisa fazer isso aqui, eu consigo... para terça ou quarta-feira que vem ter alguma coisa muito mais complexa nisso aqui, inclusive a gente vai ter mais dados do que aconteceu até lá. Então, primeiro, crise de confiança, é isso que o Brasil está passando agora. A gente não está passando por uma crise de dólar. Uma crise de dólar é assim, falta liquidez, tem mais entrada que saída, tem mais saída que entrada, qual será que é o valor correto? Não, isso não é o que está sendo considerado aqui. O que está sendo considerado por investidores, pelo mercado, não só no Brasil, mas no mundo todo, é... essa casa para de pé? Isso aqui vai cair, assim, você tá comprando um imóvel, você não tá pensando assim, eu não gostei da janela, você tá olhando e falando, eu não sei se essa casa vai desmoronar em 5 anos, então eu não sei se é uma boa ideia comprar ou não. Essa é a situação onde nós estamos. E isso se origina aonde? Faz o L? Desculpa, a realidade é isso, o pessoal fez o L, o governo entrou, subiu gastos fantasticamente, tomou várias medidas que afastam o investimento, aumentou impostos e criou um rombo gigantesco que induz um falso crescimento de PIB, porque o gasto do governo é contado dentro do PIB. Então, como agora a gente está tendo déficit de 10% do PIB, a gente está tendo déficit de 1,2 trilhões de reais por ano, a gente está com déficit trilionário, isso que virou normal no Brasil, o gasto do governo de fato cresce bastante e isso cria um aumento de PIB falso que é temporário. É como se você falasse assim, olha, se eu gastar mais do que eu ganho, eu tô mais rico porque eu tô gastando mais, certo? Eu tô vivendo um estilo de vida melhor. Sim, mas ações têm consequências, não é, meu amigo? Então, o Hélio foi feito, esses gastos subiram e abriu-se um gigantesco déficit no Brasil. E esse déficit é pago com dívida. E o que acontece? Você tem pessoas que estão poupando dinheiro que vai para o mercado de crédito, que pode ser tomado emprestado pelo governo para pagar essas dívidas, e é isso que alimenta a máquina. Se o governo começa a usar mais dívida, o preço desse estoque de dívida que ficou vai subir. Se, inclusive, o estoque de crédito disponível vai caindo porque pessoas estão poupando menos ou porque elas estão levando dinheiro para fora, o juro vai subir. E isso tem um outro efeito secundário, que é o seguinte, essa quantidade de crédito disponível está disponível para o governo tomar emprestado e para as empresas. Se o preço dele sobe, as empresas vão ter uma dívida mais cara, o que significa que elas vão crescer menos, elas vão gerar menos emprego. Ou, se o juro subir muito, essas empresas começam a quebrar. Não à toa, o governo Lula está agora com um recorde de recuperação judicial. Nunca faliu tanta empresa assim. E isso faz com que não só você tenha desemprego, e daí mais pessoas dependendo de seguro-desemprego, Bolsa Família, etc, mas também essas empresas estão pagando menos imposto. O que é roubo e aí é azar do governo. Não estou dizendo que isso é lamentável. Só estou falando isso estoura as contas do governo ainda mais. O que leva ele a fazer o quê? Bom, então vamos subir impostos de outras formas, para tentar balancear isso.
Então você tem várias coisas que são negativas na economia, e isso é analisado, isso é visto pelo mercado, e ele olha e fala, pensando bem, não é uma boa investir aqui. Vamos investir em outros lugares. E daí tem menos crédito. E daí tem menos dinheiro disponível do que normalmente teria, do que normalmente poderia ter. E isso vai causando efeitos na economia. E o que acontece é que, se você não resolver esse déficit, esse rombo, você quebra. Não hoje, não amanhã, não ano que vem. O Brasil não vai quebrar nos próximos 5 anos. Mas o ponto é que falir, todo mundo que já passou por isso entende, é um processo muito devagar por muito tempo e depois muito rápido por muito pouco tempo. E você quase nunca acerta qual é o momento da onde você passa do muito devagar para o muito rápido. E esse é o problema que nós estamos no Brasil. Já existe uma questão no ar cada vez maior de será que a gente vai fazer essa... O que está acontecendo aqui? E é por isso que o dólar disparou. Não é que o dólar... É que quando você vê essa cena toda acontecendo de irresponsabilidade fiscal, do governo não admitindo, o governo sequer reconhece. Eles ficam, como assim, pô? A gente fez aí o que vocês queriam, vamos ferrar. Como assim tem que cortar, não tem que cortar nada? Aí você tem alas do governo falando que na verdade tem que gastar mais. Você tem todo esse tipo de maluquice que sequer reconhece. É o alcoólatra que não reconhece que tem um problema. Você vai continuar vendendo bebida pra ele? Antes ele tava pagando a conta, mas em algum ponto o cara vai morrer. Ele vai te pagar como? O governo não admite, tem mais 2 anos disso, talvez 6. É uma espiral destrutiva. Não se fala de nenhuma medida para resolver isso. Inclusive, quando o Haddad anunciou esse corte, foi tão mal feito, foi tão horrível, que os juros subiram tanto como consequência disso, que o custo novo de dívida que virá por causa desses juros mais altos já eclipsou o que vai ser poupado por esse corte de gastos, assumindo que ele aconteça 100%, o que não vai. Então, quando você chega nessa situação, não é o dólar, é uma crise de confiança. E em cima disso, você tem o fato de que existem alternativas melhores. Por que você investiria no Brasil agora, com o Trump sendo eleito nos Estados Unidos? A economia vai melhorar? Você vai ter retornos nas bolsas lá? Você vai ter retornos no dólar? Pra que correr risco com o Brasil? Ah, não, mas é porque eu quero mercados emergentes, eu quero estar exposto a isso e tudo mais. Tá bom, Argentina. O Brasil tem um problema de Argentina e só vai piorar. Porque tá bom, não, eu quero um país de América Latina com uma grande população, eu não quero tipo assim um Suriname, eu quero um Equador, quero um país com uma população grande, com um grande mercado consumidor, indústria, agro, minério, petróleo, energia, pá. Tá bom, você tem a Argentina. Por quê? Com a Argentina dando 100% de retorno em dólar no último ano, 100%, desde que o Milei foi eleito, e o Brasil tendo caído 20%, com o governo Milei falando, vamos fazer todas as reformas possíveis para atrair mais investimento, e o Lula falando que todo investidor é um nazista, entendeu? Por que você investiria no Brasil? Sabe, não tem o que... Não tenho. Gente, o negócio do Lula falar que o investidor é nazista é brincadeira, tá? Alguém pode querer, sei lá. Mas o que nos leva ao segundo ponto: o corte do Haddad. Mas antes da gente entrar nisso, vamos lembrar o seguinte: eu acabei de falar alternativas, Argentina, etc. Paraguai, uma alternativa também. Nós estamos agora, sexta-feira, nós estamos em Black Friday das 7. Se você quer sair do Brasil, se você quer legalmente pagar menos impostos e viver mais livremente, não só tributariamente, mas também liberdade de armas, de expressão, de educação, né? Eu quero praticar educação domiciliar e tudo mais. Tem dezenas de países no mundo que querem receber você e a gente pode te ajudar a ir pra lá. Visto, passaporte, todo o planejamento, o que eu vou fazer, qual que é o melhor país pra mim. Tudo isso a gente pode te ajudar e também te dar consultoria, de te atender e ver, cara, o que é melhor para você. Vamos te apresentar novas opções, coisas que você nem pensou que podem fazer sentido para você. Então a nossa chamada introdutória está em desconto agora, era $125, está em $99 por enquanto na sexta-feira. Teve um pequeno aumento porque está em dólar e o Haddad também não está contribuindo, mas isso não está no meu controle fazer o quê? E também, abrir empresa nos Estados Unidos e tinha várias outras coisas também a gente está dando desconto agora. Então aproveitem, porque é mais barato comprar bote salva-vida antes do navio afundar. Isto posto, o corte do Haddad. Falando de navios afundando, o que foi analisado pelo mercado é que era necessário um corte de em torno de 70 bi. O que veio foi um troço. Porque ele ainda não está esclarecido em detalhes o que é ou como que vai funcionar, então não adianta a gente entrar muito aqui.
Mas tem dois pontos principais ali que já é o suficiente pra gente dar risada, levantar e ir embora. Que é, vamos acabar com os super salários no Brasil e vai economizar X bilhões. Não, vocês não vão. Porque as últimas 2 vezes que foi feito isso, o STF voltou. Em questão de meses. Então, assim, tenta me contar, tenta de alguma forma me convencer que o judiciário brasileiro, os juízes, os desembargadores e todos os que recebem super salários vão tomar um corte. Os desembargadores vão tomar um corte de 100 mil reais, 200 mil reais que eles estão ganhando por mês, às vezes, de um monte de coisa lá, para 40 mil e ficar quieto. Desculpa. Acabou o argumento. Segundo, tem lá, corte de emendas parlamentares. Então, vamos cortar emendas parlamentares em 6, 7 bi e tal, para ajudar a fechar a conta, que dá 35 no ano. Se somar esses dois, dá uns 15. Quase metade do corte. Tá bom. Então a gente vai cortar emendas parlamentares. Tá bom. Então tenta me convencer que depois do Rapa, que foi 2024, os deputados e os senadores vão falar assim, não. De fato, pelo bem do Brasil, nós vamos trabalhar junto com o governo PT, que tomou uma caceteada. Uma caceteada desmedida nas eleições de 2024. Nós vamos trabalhar junto com eles para cortar as nossas emendas que nós vamos usar para comprar votos. Imagina acreditar nisso. Imagina olhar para isso e falar, não, vai acontecer. Há 2 anos de eleições, 2025 e 2026, obviamente, o Congresso Nacional vai estar disposto a abrir mão de 7 bilhões de reais para comprar votos. Por ano, aliás. 14 bi no total. Desculpa. E aí, em cima disso, vem uma proposta do Haddad, vamos isentar imposto de renda até 5 mil reais. Pra quê? Pra tentar fazer um populismo no meio e mudar a narrativa. Vamos tentar mudar a narrativa aqui, que na verdade o Lula tá ajudando os pobres. E a gente vai compensar isso com imposto em dividendos acima de 600 mil reais. Por que 600 mil? Porque é 50 mil por mês. Por que 50 mil? Pra excluir o funcionalismo. Agora o funcionalismo alto tá ganhando 40 e pouquinho, se dá mais 2 anos de aumento, inflação e chororô aí vai pra uns 50 em 2, 3 anos. Então a gente sabe que o funcionalismo tá isento por uns 3 anos aí, não vamos ter problema com eles, vai ficar só pro setor privado. Muito bueno. Então todo mundo que ganha dividendos para mais de $500 mil vai olhar e falar, tá, acabou de ficar mais caro morar no Brasil. Então para ter esse privilégio inenarrável, que é sair na rua com medo de ser assaltado, eu fiquei... Coisas Brasil. Tenta explicar isso para um alemão. Existe uma empresa em São Paulo que é um Uber de carro blindado. O Brasil é um país onde é um negócio viável você ter um Uber de carro blindado. Então, por esse privilégio intergaláctico, você vai ter que pagar mais. Sendo que se você ganha aí R$1 milhão em dividendo por ano, meu irmão, você tá aqui por quê? Assim, família, eu consigo imaginar certos motivos e tudo mais, mas você não precisa. E o segundo problema desse corte, dessa isenção de 5 mil compensada por esse imposto em dividendos mais altos, é que não fizeram a conta mais profundamente aí, mas tudo indica que ela não fecha. Então vai ter que ser, na verdade, ainda maior. E isso não leva em conta, certamente, quantas pessoas vão sair. Porque a gente aqui na SET, cara, nós vamos despachar uma... Cara, o que nós vendemos só depois do anúncio desse... Eu tô ganhando dinheiro puto, eu não consigo nem terminar a frase. O Haddad anuncia essa porcaria, nem anunciou, vazou, a gente já teve contato na SET. De gente querendo saber como sair e tal, abrir empresa, pá, como é que eu vou... A gente já tava planejando, pô, vamos fazer as contas aqui, como é que fica melhor, tal... Quais clientes que a gente vai falar, o que a gente fala pros caras e tal. Deu o anúncio e tudo mais. Cara, ele já botou dinheiro no meu bolso. Não tem 48 horas que foi anunciado isso. Eu tô ganhando dinheiro com isso e tô puto. Sabe? Deve ser assim que o Mark Spitznagel se sente lá no Universo. Eu não sei, cara. Isso aqui não leva nem em conta quantas pessoas de alto patrimônio vão sair do Brasil. E não só não vai arrecadar nesse imposto, como vai ter quedas em outras coisas. Então a conta não fecha. Então esse corte do Haddad é crível? Não. Assim como todos os planos
fiscais que ele teve até hoje, que deram errado, e não é crível. Então todo mundo olhou e falou, bom, vende. O que me leva ao terceiro ponto, a reação, juros e dólar. A reação a toda essa bagunça completa foi que juros dispararam no Brasil, o que, como eu falei antes, já engoliu toda a economia que teria sido feita por causa desses cortes, já foi engolida pela alta de juros. Então, na verdade, os caras foram pro negativo, dobrar a meta. É um negócio, assim... O que é motivador também. Tá um momento de reflexão para você. Se o Haddad pode ser ministro da Fazenda, você pode ser tudo o que você quiser na sua vida, cara. Nada é impossível. Não duvide de você. Ok? Para ter uma mensagem positiva nesse vídeo. Voltando à desgraceira. Juros dispararam, e isso tem um efeito em cima da dívida do Brasil, que é de agora 9 trilhões de reais. E começa a erguer questões de, cara, mas como é que é isso aqui no longo prazo? E os juros altos começam a ter um efeito que a gente chama de crowding out em economia. Eu não sei como é isso em português, mas crowding out é quando você está sugando toda a energia. Que é o governo está engolindo todo o crédito que existe disponível, que está sendo economizado para ser investido em alguma coisa. Então sobra muito pouco para as empresas. Então empresas, agro, todo mundo que vai precisar de investimento e tudo mais vai ficar sem. Setor imobiliário vai ficar sem. Quer dizer, não vai ficar sem zero, mas vai ter menos do que teria normalmente. Depois, você tem uma outra consideração que é o seguinte, tá bom, juros no Brasil estão quanto? Quanto que você consegue num título de tesouro agora? IPCA mais 7? Tá bom. Então, sem risco, sem passar nervoso, claro, tem o risco do Brasil quebrar, mas se você investir em qualquer coisa no Brasil, o governo federal quebrou, isso que você investiu quebrou também. Então é assim, tipo, eu vou abrir um negócio, tá, mas se caiu um meteoro em cima dele, bom, aí todo mundo morreu. Então, né, se você vai aceitar ficar em Brasil, você pode ganhar inflação mais 7% com nenhum risco. Você não tem que contratar ninguém e ser chamado de escravagista, você não tem que tentar vender nenhum produto, você não... nada. Não precisa declarar as coisas para a Receita Federal e depois eles te multarem porque você declarou alguma coisa errada. Nenhum estresse. Por que você vai empreender? Se você tem agora R$1 milhão na mão para abrir uma empresa, por que você faria isso? Assim, qual é a lógica aqui? Porque qual que é o lucro que você tem que ter, qual que é a rentabilidade que essa empresa tem que ter para valer o nervoso que você vai passar? Faça um exercício, vai lá na Fundamentos e abre as empresas por ROIC, Return Over Invested Capital. Então, do capital que eu investi dentro dessa empresa, do que tem aqui, quanto de retorno eu estou conseguindo em cima disso? Vê quantas empresas estão com ROIC abaixo de 14. Se essas empresas pegassem todo o caixa investido delas, e só capital investido delas, e só colocassem em tesouro, ia dar na mesma. Só que ninguém ia ter que passar o nervoso. Então assim, quanto que você precisa ganhar o extra para valer a pena? Não sei, é arbitrário, mas digamos 5% a mais? Tá bom. Então quantas que tem um ROIC aí 18, 19, 20%? Cara, você acabou de excluir 80% no mínimo das empresas listadas no Brasil. Da última vez que eu vi era 75%, só no 14%. Então deve ser 80%, 85% das empresas. Quase todas as empresas do Brasil não vale a pena manter aberta. Então por que ela vai contratar? Por que ela vai expandir? Por que ela vai fazer qualquer coisa? Então isso começa a destruir emprego, isso começa a destruir o nosso futuro. Aí você fala, não, mas tá caindo o desemprego aqui um pouquinho. Tá bom, mas olha os empregos que estão sendo feitos. Tá, o salário médio de contratação agora no Norte e Nordeste é R$ 1.700, R$ 1.750. No Sudeste é R$ 2.200. Que vida, que família que você vai construir com um salário desses? E depois você tem o efeito disso no dólar, que é quando o capital sai, as pessoas vendem e tudo mais. Antes disso tudo acontecer, o Brasil já estava com uma saída líquida de 56 bilhões de dólares só em 2024, maior saída desde sempre, que o número é monitorado, inclusive pior do que o Covid. E aí agora vai sair mais certamente, aí o dólar sobe. Quando o dólar subir, o custo de vida das pessoas vai subir também. A gente vai ter um problema de inflação nisso aqui. Que ou vai se refletir na desvalorização da moeda, ou vai exigir juros para ser contido. O Galípolo vai subir os juros para conter isso? Não sei. Então a moeda vai ser defendida? Não sabemos. Estamos numa crise de confiança. Mas vamos lá. Mas eu não como dólar. Primeiro que assim, coisas tipo trigo são importadas. Segundo, que a gente exporta alimentos.
Então o produtor de carne no Brasil, por exemplo, ele olha e fala, olha, eu posso vender aqui no Brasil ou exportar. Se o dólar sobe, vale mais a pena exportar. Então você, brasileiro, tem que me pagar mais para valer a pena eu manter a carne aqui dentro do mercado. Isso vale para todos os produtos que são exportáveis. Tudo. Ah, não, porque soja é tudo para mandar para a China. Tá bom. Milho, arroz. Você vai ter que pagar mais ou não vai ter na sua mesa. E depois você tem umas outras consequências que são mais complexas, como, por exemplo, combustíveis. Tem o preço internacional, mas o Brasil não vai usar preço de referência. Tá bom, então a Petrobras vai ter prejuízo, vai desvalorizar, e vai ter menos capital para reinvestir internamente, então a gente vai ter, no médio a longo prazo, um problema de refino e produção no Brasil. Então a conta pode não chegar hoje, mas chega. Quando você desafia o mercado, é isso, cara. É tipo você desafiar a lei da gravidade. O problema é que a lei da gravidade pune você rápido e claramente. É difícil não entender, né? Se você desafiou a lei da gravidade e deu errado, se você não entendeu, aí é pra mandar prender mesmo, né? Agora, o mercado é mais difícil de você visualizar, mas acontece. Então, assim, não só vai encarecer combustíveis na bomba pra você, vai dar problema em passagem de ônibus, por exemplo. Porque, vamos lá, mundo real. Ah, vai encarecer o diesel do ônibus, então vai subir a passagem. Não. Porque não vão subir as passagens por causa de populismo. O que vai acontecer é que as empresas de ônibus das cidades vão ter prejuízo, e aí elas vão pedir subsídios para as prefeituras vão aprovar, porque os câmaras de vereadores são tudo comprado pelos bandidos, e aí vai subir o gasto da prefeitura, que vai virar IPTU em cima de você. Vai virar uma taxa do lixo que vai subir do NEI, daí você não entendeu, mas vai ser para cobrir isso. São Paulo, por exemplo, quer dizer, São Paulo é completamente fora da curva, mas gasta aí 5, 6 bilhões de reais por ano, o que provavelmente é maior do que o orçamento da cidade que você mora, talvez, se você está fora das maiores cidades do Brasil. Se você está fora de BH, Curitiba, Rio e São Paulo, e Campinas, e mais algumas outras capitais aí, isso aí é mais do que o orçamento da tua cidade inteira. Vai virar uma conta. Outro efeito também. Maquinário, tecnologia, no Brasil, especialmente de ponta, é importado. A gente produz maquinário de ponta. Agora sim, vamos trazer maquinário de ponta mesmo. É dólar. Então, para as nossas empresas poucas, bravas, guerreiras, que estão querendo competir internacionalmente, acabou de ficar mais caro. E o Brasil já tem um problema de maquinário defasado em relação ao mundo. Vai ficar pior ainda. Sabe, você tem consequências mil em cima disso e o governo não reconhece. Tá bom. Tá, mas como é que a gente poderia resolver isso? Para não me alongar muito, isso aqui teria que ser um desfibrilador. Mais e mais, assim, a qualquer momento é uma boa ideia fazer o que o Milei tá fazendo. A qualquer momento. Mas mais e mais tá virando menos uma escolha. Porque às vezes você tem uma coisa pequenininha que você pode falar, tá, dá um somebody love aqui, resolvido. Não é o ideal, mas assim, tá, disfarçou. Agora, quanto mais profundo você vai na garrafa, mais difícil é a recuperação. E aí, quanto mais fica óbvio que você precisa desse desfibrilador para voltar o cadáver a se mexer, e menos você faz isso, mais óbvio que você não está fazendo o necessário. E a crise de confiança se aprofunda. Então, assim, eu não quero ficar muito tempo nisso aqui, mas o que a gente precisaria ser cada vez mais uma reforma profunda pra caramba. É o que a gente sempre falou aqui, é o que eu sempre falei como libertário, é o que os liberais sempre falaram no Brasil, mas mais e mais vira uma questão de sobrevivência e não de, assim, uma boa decisão para o futuro. E que me leva a falar de alternativas, como eu abordei antes, né? Se você tá preocupado com isso tudo, e eu entendo, eu acho que o Brasil consegue superar isso aqui, resolver, assim, acordar politicamente e daqui 20 anos tomar todas as decisões. Sim. Vai nos próximos 2 anos? Certamente não. Vai nos próximos 6? E se tomar? Quantos anos vai ser para resolver isso aqui? Porque o Milei tá fazendo o Afueira Intergaláctico, então ele resolveu em 1 ano. O Brasil vai fazer isso? Digamos que leva 3. Então vamos num cenário base. O cenário otimista seria o Lula perde em 26. Mas vamos num cenário base. Ele ficou. Então ele sai em 30 e é mais 2 anos de reforma. Então em 2032 o Brasil vai começar a prestar, talvez. É 12, cara. De novo, por isso o investimento sai do Brasil. Enquanto isso você tem a Argentina. Se nesses próximos 8 anos a Argentina continuar fazendo o que está fazendo, aonde eles vão estar e onde a gente vai estar?
Eu lembro que num vídeo sobre o Milei eu falei, olha, ele está conseguindo uma alta de salários anualizada agora de em torno de 11%. Então em 10 anos isso significa que triplica o salário médio na Argentina. Então daqui 10 anos, né, quase isso, eles vão estar 3 vezes mais ricos que a gente. Quando a gente acordar para a vida. Você entende por que não está se investindo no Brasil agora? Você entende por que tem uma crise de confiança? Por que capital foge? Por que o Brasil tem um problema de Argentina? Não quero correr o risco da Argentina. Tem os Estados Unidos. Tem vários outros países. Existem alternativas. Então, se você quer conhecê-las, se você quer investir nelas, a SET está disponível para você. O link vai estar aqui. Eu devia ter falado lá anteriormente, mas enfim. O link vai estar aqui na descrição. A gente está em Black Friday agora na sexta e sempre disponível para atender vocês. Só, gente, vou falar a mesma coisa que eu falei antes da eleição do Lula. Me ouve quem quer. Bote salva-vidas é mais barato antes do navio afundar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.